Fala, plebe! Você está cansado de viver na cidade? Está cansado de pagar por um aluguel caro, por comida, por transporte? Está cansado de muito barulho, de poluição e da violência? Se sim, você pode estar pensando em se mudar para o campo, né? Morar no campo pode ser uma ótima opção para quem está procurando uma vida mais barata, agradável e viável. No campo, você pode encontrar casas e terrenos mais baratos, você pode ter sua própria horta e pomar, você pode respirar um ar mais puro e você pode se concentrar em você mesmo e na natureza. Claro, morar no campo também tem seus desafios, tanto de experiência no campo mesmo, de segurança e vários outros. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre isso. É um corte do vídeo manifesto no nosso canal principal, Tuxê Nunes Autossustentável. E se você tem interesse nesse tipo de assunto, vem comigo que nós trabalhamos aqui nesse canal. Bom, quando a gente vai pensar em vida autossustentável, muitas vezes as pessoas começam a desenhar esse estilo de vida para elas a partir de um ponto de vista ecológico, por exemplo. Eu acho tão importante a ecologia que eu não quero ter nenhum impacto para o planeta, ou eu quero minimizar os meus impactos. Eu acho isso muito nobre. Só que a maior parte da população, vamos dizer 90%, 80% da população, não pode se dar esse luxo. Talvez 99% da população, né? Não pode se dar esse luxo. Eu acredito muito no capitalismo, eu sei que a gente não vive num sistema capitalista de verdade, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas eu acho que o fundamental hoje é que as pessoas tenham uma forma de viver uma vida autossustentável, uma vida off-grid, uma vida fora do sistema, de forma que isso seja economicamente viável e que seja economicamente rentável. Se a gente conseguir entender formas de fazer isso ser economicamente viável e rentável, as pessoas vão ter um incentivo para sair do sistema, elas vão ter um incentivo para sair da Babilônia, elas vão ter um incentivo para parar de financiar o Estado. Então, acho que é muito importante esse desenho. Se eu puder, como ser humano, entregar para a humanidade, junto de um grupo de pessoas afins que entendem a importância disso, que é formas das pessoas conseguirem viver esse tipo de autonomia, eu tenho certeza que eu morreria realizado e ciente de que eu estou fazendo a coisa certa. Nesse ponto, uma coisa que começou a me puxar muito, eu lembro que uma vez eu assisti um documentário, uma série documental na Netflix que fala sobre casas improváveis no Reino Unido. Acho que até hoje tem, mas eu não lembro o nome. E nessa série, a host dele, no primeiro episódio, ele explica 30% dos jovens ingleses acham que não vão conseguir comprar a casa própria. Muitas vezes a casa própria é a única grande dívida que algumas pessoas conseguem pagar e outras vão morrer sem conseguir pagar. Então essa questão da nossa moradia é uma coisa muito importante, né? E quando a gente é mais jovem, fica muito vinculado, ou de modo geral na sociedade, um financiamento, né, para comprar um imóvel. E aí, pensando nisso, eu queria fazer uma comparação aqui básica com você. Por exemplo, aqui eu peguei como exemplo uma casa, um apartamento, né, num bairro em Uberlândia, um bairro ok. Hoje, então, um apartamento X aí, 39 metros quadrados, 2 quartos, uma vaga na garagem e um banheiro, está saindo lá por 209 mil. Não é nem o bairro mais caro, nem o bairro mais barato, está no intermediário aí. Isso é comercializado hoje, as pessoas estão pagando por isso, né? 209 mil reais em 39 metros quadrados para pagar condomínio, um lugar que ele não pode gerar, ou ele pode gerar muita pouca coisa ali dentro, né? Você sempre vai ter que estar trazendo, porque na permacultura a gente tem essa noção, tá? Você tem que trazer energia de fora para o ambiente, ao invés de você poder criar energia ou reciclar energia dentro do ambiente para ele poder se autossustentar ou até expandir na questão de sistema e tudo mais, mas é uma coisa que a gente vai falar em outro vídeo. Bom, se a gente for pegar, por exemplo, eu peguei aqui como exemplo, uma área rural em Uberlândia, 1.300 metros quadrados, tem um casebre lá, óbvio que a diferença aqui é relevante também, tá? Você não vai ter o luxo que você vai ter no apartamento, porém, só para a gente pensar, essa área rural de 1.300 metros quadrados, olha a diferença, 39 metros quadrados para 1.300 metros quadrados.
Sendo que nesses 1.300 metros quadrados você tem uma possibilidade de fazer muita coisa. Por uma diferença aí é quase 4 vezes menos do que o apartamento, né? Que você vai ficar preso ali 35 anos para pagar, né? Dívida é igual escravidão voluntária. Se você está assumindo dívida, você está abrindo mão da sua liberdade. Então a gente tem isso de uma forma muito comum hoje, é um senso comum. Ah, tudo bem e tal, é assim, né? Quando às vezes não precisa ser assim, né? Aqui, por exemplo, um outro exemplo, 30 mil metros quadrados, então são 3 hectares, né? 1 hectare é 10 mil metros quadrados. Aí também uma diferença muito importante de valor, sendo que nesse terreno aí você já tem 2 casas, né? Óbvio também, 2 casas mais simples, vai depender também da distância da cidade e tudo mais. Umas coisas você ganha, outras coisas você perde, mas a questão é realmente ter essa noção, né? Você está disposto a investir 35 anos em 39 metros quadrados, né? Ou seria mais interessante investir isso num lugar que você pudesse ter um estilo de vida diferente? Bom, qual que é a noção aqui? Peguei outros 2 exemplos. Na cidade de Santa Cruz, em Goiás, um alqueire, tem uma diferença, tá? Alqueire mineiro 43 mil metros quadrados, alqueire paulista, se não me engano, é 25, 26 mil metros quadrados. E também, é bem interessante isso, eu lembro que quando teve a pandemia, eu fiz um pequeno plano de negócios para que poderia ser uma ecovila, mais financiada pelo setor privado. E naquela época eu pesquisei qual que era o valor do alqueire mineiro em Monte Alegre, de Minas. E lá no interior de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, o valor estava em 55 mil reais. Hoje, esse mesmo alqueire deve estar em torno de 90 mil reais, né? Como que vem ficando cada vez mais caro o acesso à terra, né? Então, talvez pode ser um investimento que hoje você olha e acha muito caro, mas que daqui a um tempo realmente só a valorização dele ali já se pagou, mas não é esse o nosso foco em valorização de terreno, é realmente no estilo de vida. Então aí eu coloquei 2 exemplos, de 3 alqueires e também de um alqueire no estado de Goiás, né? Bom, o foco aqui é o seguinte, se você tiver esse ambiente, né, tanta disponibilidade de terra, de ambiente mesmo, provavelmente água, né, óbvio, enfim, outros insumos ali, você tem uma possibilidade de gerar abundância, riqueza nesse ambiente infinitamente maior do que se você assumir 35 anos de dívida numa caixa de sapato, que infelizmente é isso que a gente faz hoje, sem pensar nessa possibilidade, né? Então, qual seria a meta aí para chegar nesse estilo de vida? Ou, na verdade, qual que é o ponto de chegada, né? Diminuir muito o seu custo de vida, e aí acaba que sua rentabilidade ela aumenta muito, porque seu custo de vida passa a ser muito menor do que na cidade. Na cidade você tem que pagar pela água, você tem que pagar o seu aluguel, o financiamento. Aqui você vai ter que pagar também, existe o IPTU também, que é como se fosse um aluguel para o governo, mas isso é menor, né? Mas enfim, tudo que você for fazer, cara, se você quiser, enfim, peidar, você vai ter que pagar alguma coisa. Ao passo que num ambiente como esse, você já consegue cortar vários desses custos, né? Então, alguns benefícios que eu listei aqui foram esses, né? Primeiro, essa questão do baixo custo de vida, que é muito relevante, principalmente quanto mais jovem você é e menos provado você está no mercado de trabalho. A valorização do seu dinheiro frente ao seu custo de vida. A possibilidade de geração de renda nesse ambiente. A questão da saúde do ambiente e alimentar. Isso é uma coisa muito importante e que realmente a gente não discute isso na nossa sociedade, né? De um tempo para cá, de revolução industrial para cá, a gente foi deixando de preparar o nosso alimento, né? E foi terceirizando isso para empresas. Hoje eu acho que a maioria de nós come fora de casa, por exemplo. O trabalho, essas coisas foram sugando a gente e aí a gente achou mais barato, né? Deixar de ter esse trabalho, de se dedicar ali 1 hora e meia para fazer um almoço, por exemplo, e terceirizar isso. O que acontece? A empresa de alimento que está te oferecendo o produto comestível no supermercado, ela não está preocupada se aquilo vai te nutrir. Ela está preocupada ali com o lucro dela. O que é natural, ela está preocupada com o lucro dela. O que é antinatural é você achar que ela vai estar preocupada em te nutrir. É você se enganar, entendeu? Então, assim, isso não está no real motivo dela existir. Isso vai muito além do sistema que a gente está embutido. A gente vai falar sobre isso porque tem esse dedo do Estado nisso. Por quê? Imagina só, vamos lá. O que é um pão? O que é um pão? Qual que é a receita de um pão?
Um pão é farinha, água e sal. Com farinha e água, você captura o levain que você vai usar como fermento e aí você tem um pão. Então, você precisa de 3 ingredientes para ter um pão. Se você pegar um pão de forma no supermercado, quantos ingredientes ele tem ali no rótulo dele? Quantas das coisas que vão no rótulo de um pão de forma, por exemplo, ou que vão na receita de um pão de forma que você compra no supermercado, você teria na sua despensa? Então, quando a gente para pensar, até assim, o que é um pão? Aquilo não é um pão. Às vezes o que você tem aí na sua despensa agora não é um pão. Um alimento que não morre, um alimento que dura 1 ano e meio. Onde você já viu um alimento na natureza que dura 1 ano e meio? Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, por exemplo, se você der pouca importância para isso, sinceramente, é um azar muito grande seu e um sintoma também que você está muito desconectado da realidade. Porque até uma galinha, se você der folha para galinha, folha fresca, enfim, alimento que realmente é alimento ao invés de ração, o ovo dela vai ficar mais duro, a gema do ovo vai ficar mais dura, a cor vai mudar, até o pelo dela, a pluma dela, a pena dela, vai estar mais brilhosa, mais vistosa. Se a alimentação faz uma diferença tão nítida numa galinha, como que não vai fazer em você, seu animal? Que você também é um animal, né? Eu sou um animal. Como que não vai fazer diferença na gente, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente entender quais são os nossos preconceitos e como que certas questões que estão pacificadas socialmente, elas, na verdade, fazem mal pra gente e tentar entender qual que é a raiz disso, né? A gente vai explorar um pouquinho disso mais pra frente. Então, é um benefício você tá na cidade, você tá mais próximo do campo e você, então, entender e nutrir isso, tá? Na reconexão com os ciclos naturais, eu lembro uma vez que eu fui morar sozinho a primeira vez e eu lembro que eu estava numa tarde de folga e eu tive uma vontade muito grande de comer uma salada com manga. Eu gosto muito desse agridoce, né? Da manga com a salada e o sal, eu gosto muito disso. E eu lembro que eu tive uma vontade muito grande, eu fui no supermercado comprar manga. E quando eu cheguei no supermercado, eu vi uma manga bonita, grande, falei assim, puta, essa manga. Quando eu fui passar no caixa, deu R$25,46, R$25,86 a manga. Quase R$26. Uma manga. Cara, na época da manga, é tanta manga que nem os bichos conseguem comer. O pé de manga, ele fica fedido embaixo do pé de manga, porque é muita abundância. Isso é uma outra coisa também. Cara, quando a gente está próximo da natureza, quando a gente trabalha aí nesse ciclo da natureza, é completamente diferente da lógica ali da cidade. Porque a natureza, ela é muito abundante. Quando dá manga, dá tanta manga que os bichos não conseguem comer. Quando você vai colher bambu, por exemplo, para fazer uma bioconstrução ou qualquer outra coisa, a natureza, ela não te dá aquilo com má vontade, igual a gente faz, por exemplo. Igual a gente, ser humano, faz. Ela te dá, aos montes, você colher um bambu, ele faz nascer 10 ali do lado onde estava, ele vai moitando. Assim, toma, meu filho. Sabe, não é de má vontade, é tipo, vai, você quer? Então toma, tá, pega tudo aí. Então, tem esse outro lado também. Por exemplo, hoje eu entendo porque existe festa do milho, festa do morango, festa de um produto só. Por quê? Imagina só o pessoal que era produtor daquilo. Na época que dava, na época que vinha, ou a época da manga, é tanta coisa, mas tanta coisa, em um tempo tão curto para comer, porque esse alimento ele é vivo, então ele vai morrer, que as pessoas elas tinham que fazer essas festividades, elas tinham que inventar receitas para aproveitar aquilo. Então olha como que ainda existe isso hoje, mas a origem está aí, está no ciclo natural. Né, e que a gente se afasta, e aí você começa a entrar numa lógica de que se você tem dinheiro, você vai comer uma salada com manga e vai satisfazer o seu desejo. Pô, nesse período eu poderia estar comendo uma outra fruta ou alguma coisa da estação, mas eu estava desconectado. Eu simplesmente estava ali buscando atender o meu desejo, né? E aí a gente começa a entrar numa lógica que é uma lógica que não faz bem pra gente, de você só ficar atrás da grana, sem perceber que você pode sustentar uma forma de viver que te traga mais benefícios, né? Financeiro também, por que não?
mas em outros lugares que talvez o financeiro não seria capaz de alcançar, como satisfação e tudo mais. Autonomia, então, linka um pouco aqui, né, a importância de você estar mais autônomo, por exemplo, com relação às empresas de alimento, ou de você exercer autonomia, as meninas mais especificamente em questão dos cosméticos, né, que isso vai entrando na pele e tal, tem uma discussão super interessante sobre isso também, ou até mesmo do sistema financeiro, né, aí a gente tem também o Bitcoin como uma ferramenta para isso, e além disso, a segurança. A gente teve ali a crise dos caminhoneiros, que trouxe muita insegurança pra gente. Você lembra das filas para combustível? Ou do supermercado você ficar com medo de não ter abastecimento de alimento? Ou de repente de suspender a água da cidade porque não tinha produto suficiente para limpar a água? Então a segurança ela não é só que realmente é mais difícil alguém te assaltar no campo. Ah, beleza, se alguém me assaltar no campo não tem polícia e tal para me proteger. Mas é mais difícil alguém fazer isso, o trabalho é maior, o custo da violência é maior no campo, por isso, até porque a pessoa não sabe como é que você vai estar protegido lá, tem muitas formas de você se proteger no campo, ao invés que na cidade o custo da violência ele é muito menor, enfim, porque você está muito mais exposto, né? Então, aqui é importante que eu estou trazendo para você agora, tirando essa parte do possibilidades de renda, para as duas bolhas que a gente está tratando. Então, na bolha permacultural, tem várias coisas que você pode fazer. Produção agrícola, né, que vai incluir também a questão de sementes, agrícola ou agroecológica, tá? Melhor agroecológica. O beneficiamento de produção, cara, a natureza, tudo que a gente, camiseta, algodão, enfim, tudo vem da natureza. Então, tem muita coisa que a gente acha que é muito complexo de produzir e que, na verdade, é muito simples. Quando eu voltei fazenda, que eu morei durante um tempo ali na pandemia, eu voltei produzindo kombucha. E a partir disso eu podia produzir vinagre. Nunca que eu imaginei que uma pessoa era capaz de produzir vinagre. Porque você imagina que isso é um processo muito complexo e tudo mais, e acaba que talvez a mídia ou o sistema mesmo, ele faz a gente acreditar que a gente é incapaz disso, então que a gente tem que simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro para poder comprar isso, e que você não vai ser capaz de produzir isso, entendeu? Quando na verdade não é assim, né? Tem muita coisa que você pode produzir para o seu consumo mesmo, você pode produzir para vender. E com a evolução tecnológica, o maquinário que você precisa, eventualmente, ou ferramentas, eles estão cada vez mais baratos, para você conseguir realmente fazer isso e até fazer numa escala maior, né? De forma que você consiga produzir para você e para outras pessoas. Tanto se você quiser vender isso, quanto se você quiser ajudar, doar, compartilhar. Isso é uma outra coisa muito comum quando você mora na terra. Por quê? É tudo tão abundante, você não tem falta dessas coisas. Óbvio, você pode ter falta também. Mas geralmente nas épocas das coisas é tudo tão assim que é muito comum você ir para uma fazenda e de repente a pessoa fica te colocando um monte de coisa para você levar. Não, leva jabuticaba, não, leva essas folhas aqui de couve, e a pessoa fica te colocando tanta coisa porque senão vai perder, ela não vai conseguir comer aquilo tudo, né? Bom, então eu coloquei também a questão da compostagem, que você pode gerar renda com isso, hospedagem, terapias, apicultura, fitoterapia, enfim, muita coisa, né, a partir da permacultura, da terra, que você pode fazer. Na parte libertária, vão ser coisas mais ligadas à tecnologia, né? Então, no próprio home office, por exemplo, com programação, marketing digital, intermediação de produtos. O fato existem N formas de você sustentar esse estilo de vida hoje, sem precisar ser radical, tá? Bom, o Estado. Gente, obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.